Galera, esse vídeo vai começar de uma forma muito épica. Hoje a gente vai pegar 3 personagens que são muito B10 do universo do Sonic e colocar eles pra cair na porrada, moleque. Vamos pegar o Sonic, o Knuckles e o Shadow. Qual desses 3 é mais poderoso? Quem que venceria uma batalha mortal? Fica nesse vídeo pra você descobrir tudo. Vamos lá! Fala aí, jogadores! Meu nome é Rian Rock e galera, hoje vai ser um vídeo muito épico. Vai ser um vídeo tão épico quanto qualquer outro do canal. Tanto pelos personagens que vão batalhar nessa arena aí, vamos ver qual deles vai ser o mais poderoso. E tanto porque temos um convidado especialzíssimo aqui no canal. Pode vir aqui, mano, pode vir. Fala aí, jogadores, eu sou o Mano Palmitão. E galera, o bagulho vai ficar tenso agora no canal, rapaz. Porque é o seguinte, a gente vai analisar o Sonic, o Knuckles e o Shadow aqui nesse vídeo. A gente vai analisar os atributos base de cada personagem, porém sem acrescentar fatores externos, digamos assim. Então, por exemplo, o Shadow não vai poder, nem o Shadow e nem o Sonic vão poder usar as Esmeraldas do Caos. E também o Knuckles não vai poder usar nenhum fator externo também, né? Nenhum dos 3 personagens, né? E com isso nós vamos analisar os personagens nos seus atributos base e comentar aqui as suas habilidades, pontos fracos, pontos fortes, o que cada um pode fazer contra cada um. E aqui nesse vídeo de hoje, além da minha participação, cada um dos membros aqui vai representar o personagem, beleza? Eu, no caso, eu vou representar o menino Sheldon, o Thiago, ele vai representar o Sonic e o Rian, no caso, o Knuckles, beleza, galera? Então, bora já começar esse vídeo que o negócio vai pegar fogo, porém, já metralha o botão do like aí, já dá aquele porradão bem no estilo Knuckles aqui no like, já se inscreve no canal e pra você que não conhece o canal do Planeta Sonic, vai ter link na descrição também, por acaso você queira conhecer, beleza, galera? Então, sem mais delongas, bora lá! Olha só, galera, como disseram mesmo, eu vou representar o Sonic aqui, cara. E eu quero que o Sonic vença, né? Se você quiser que ele também vença, só comentar aí embaixo. Se é time Sonic, Shadow, Knuckles. Bom, vamos lá. Galera, a maior habilidade do Sonic, com certeza, é a super velocidade dele. O Sonic tem milhares de qualidades justamente por causa desse fator. A super velocidade dele dá muitas vantagens pra ele numa batalha, principalmente contra o Knuckles, galera. Quem acompanha os jogos do Sonic, quem acompanha as animações, o próprio filme, você vê que o Sonic ele luta muito com as pernas. Até faz sentido. Por ele correr, as pernas dele são mais poderosas, então com certeza golpes com as pernas do Sonic seriam 1000 vezes mais poderosas. E como a gente não vai falar nada sobre artefatos sem Esmeralda do Caos, eu vou falar diretamente das habilidades especiais que o Sonic tem. E sim, muita gente acha que ele só corre, mas não. Graças à super velocidade, ele pode causar tornados, ele pode causar Sonic Booms, que é basicamente ele ultrapassar a barreira do som, a velocidade do som, o que é simples pra ele aparentemente. No filme ele conseguiu isso, em animações conseguiu isso, só faltou no jogo, né? Na real não, porque no Sonic Frontiers ele tem habilidades muito poderosas e tudo isso graças à super velocidade. Uma delas é sim Sonic Boom, mas não Sonic Boom que a gente conhecia antes. Na real, o Sonic consegue lançar várias rajadas de ar, basicamente, de energia, tudo graças à super velocidade dele. Sem falar também de Spin Dash, que é uma técnica super famosa do ouriço, e na real ele ficou muito popular justamente por causa dessa habilidade. Uma sequência de golpes inimaginável, graças à super velocidade ele consegue atingir o inimigo muito rápido a ponto do cara nem perceber direito. O Boost, que torna ele muito mais veloz, destruindo qualquer coisa que tem na sua frente. E também o Home Attack, galera, que é um dos golpes mais populares dele também, que é basicamente o Sonic ele meio que pular e conseguir atingir o inimigo utilizando sua velocidade, né? Tipo, ele mira no cara e tuc, pula nele, né, com uma bolinha. Mas claro que o Sonic não é um ser perfeito, ele tem fraquezas também, e é a coisa mais simples, né? Tipo, água, galera. O Sonic ele não sabe nadar. Já vimos isso em animações e até mesmo nos próprios jogos. É tanto que até a gente fazia piada, né? O Mario sabe nadar, o Sonic não, o Sonic se afoga. Mas é uma das maiores fraquezas dele. Só que hoje em dia ele é tão rápido que ele consegue correr por cima dela. Mas se caso ele cair embaixo e não tem nenhuma forma de poder subir dela, aí o cara se ferrou, né? A gente viu no próprio filme que o Sonic ele não consegue mesmo sair debaixo d'água. E o primo da água, galera, que é o gelo. O gelo também é uma fraqueza do Sonic, ele não consegue correr em cima dele. Ele fica escorregando, tenta caminhar ali em cima, correr, mas o pé dele fica só deslizando e ele não consegue fazer nada. E sem falar também da sua autoconfiança, galera, que o Sonic ele sempre se subestima os inimigos. Claro, contra o Knuckles e o Shadow, ele provavelmente ele levaria mais a sério esse combate do que, por exemplo, o Infinity, que ele acabou vacilando e acabou perdendo pro cara. Mas provavelmente nesse combate entre o Knuckles e o Shadow, o Sonic levaria mais a sério. Chegou na vez do último Echidna existente no universo Sonic. Knuckles, o Echidna, o ser provavelmente mais poderoso de questão de força física, vai lutar contra Sonic e Shadow. Quem será que vence? Eu tô torcendo pro Knuckles, hein? Comenta aí. Vamos lá, galera. O Knuckles ele é muito orgulhoso, de verdade. Ele, da mesma forma que o Sonic, ele subestima na verdade os oponentes.
de uma forma diferente. Ele sempre acha que o oponente é inferior a ele. Sempre, desde o início. Sem falar também que o Knuckles é um personagem muito inocente. Ele pode ser enganado várias vezes e até mesmo, às vezes, achar que a vitória já tá na frente dele, mas não, era nada mais ou menos do que uma ceninha pra derrotar o personagem. Mas vamos falar agora da força do personagem mesmo, porque o que o Sonic tem de perna, o Knuckles tem de braço. O Knuckles é um personagem, sim, muito poderoso. Dizem que a força dele pode ser ilimitada, se não infinita. Eu já não sei muito bem isso daí, não. O Knuckles, ele sim mostra muita força, mas comparado ao Sonic, não. Mas aquele negócio, o Sonic é perna e o Knuckles é braço. O Knuckles realmente é o único personagem que consegue parar o Sonic com os braços. É o único. Derrotar ele já é diferente. E ainda mais em comparação com o Shadow, que tem um monte de superpoderes, um monte de parafernália aí, que ele consegue derrotar o Knuckles com uma facilidade, sim. Mas Knuckles também é um personagem muito pesado. Derrubar ele, sim, é difícil. O Knuckles, ele é ágil, né? Ele é um personagem um pouco mais ágil, um pouco mais rápido, mas também é muito pesado e muito forte. Ele é como se fosse um personagem tanque, sabe? Ele é aquele escudo humano, mas também é muito inteligente. Ele treina todo santo dia pra proteger a espada da mestra. Na verdade, é aquela frase do filme, né? Ele treinou a vida inteira dele pra isso. Ele é como se fosse um mestre dos combates, né? Ele sabe todo o estilo de luta. Mas o mais famoso que ficou com ele, principalmente, foi o boxe, porque ele tem umas mãos enormes. E ainda mais as suas habilidades de escavar, de nadar e também planar no ar. Coisas que o Sonic não consegue fazer e nem o Shadow. Sim, daria um ponto positivo pro personagem. Mas o Knuckles ainda assim, por ser muito pesado, ele não consegue ser tão ágil como Sonic e Shadow. Então ele acaba ficando pra trás, infelizmente. E agora bora pro Shadow, galera. O Shadow, ele, digamos que a gente pode considerar ele o melhor tanto do Sonic quanto do Knuckles, né? Porque primeiro fator aqui pra gente considerar o Shadow é que ele não é só veloz, ele é muito forte, cara. Ele, por si só, né, ele já tem uma força simplesmente descomunal, cara. Só a força dele é simplesmente descomunal, o que particularmente a gente pode acabar considerando aqui que talvez ele possa ultrapassar a força bruta do Knuckles, né? Que o Knuckles, ele é como se fosse o tanque desses três, né? Porém, o Shadow, ele também tem uma força muito grande, cara. E além de uma força muito grande, ele também tem uma velocidade simplesmente gigantesca, mano. Uma velocidade que é graças aos seus tênis, né? Os famosos tênis de ar, né? Que é o que ele acaba descrevendo no Sonic Prime, por exemplo. Esses tênis de ar, eles são tênis, né? Que deixam o Shadow, digamos que levitando um pouco acima do chão. E com isso, ele pode se propulsionar pra frente, né? Usando a força desses tênis pra poder acabar atingindo uma velocidade muito grande. E essa velocidade a gente pode acabar considerando aqui que pode ser sim uma velocidade quase igualável ao Sonic. Obviamente aqui assim, como a especialidade do Sonic é na velocidade, ele já consegue quase que chegar na velocidade da luz na sua forma base. E a gente não viu o Shadow fazendo algo desse tipo, né? Ainda pelo menos, né? Porque o Shadow, ele tá como um personagem muito secundário ainda nos games. Porém, essa velocidade pode sim quase se igualar ali ao Sonic, né? Outro fator que a gente pode considerar aqui pela força bruta que o Shadow tem é sim os seus anéis inibidores, cara, que ele tem tanto nos braços quanto nas pernas, né? E como a gente viu lá no Sonic 2006, por exemplo, o Shadow, ele é considerado a forma de vida suprema, ele é um ser imortal, o que já pode ser considerado um fator um tanto quanto apelão pro personagem, né? E os seus anéis inibidores, a partir do momento que ele tira, ele ganha uma força simplesmente enorme, cara, uma força quase que ilimitada, né? Porque a gente não sabe exatamente qual é o limite da força do Shadow. Então, sem esses anéis inibidores, o Shadow, ele fica simplesmente quase que um Super Saiyajin, né? Não se iguala obviamente a força de um Super Sonic ou Super Shadow, por exemplo, porque as Esmeraldas do Caos, elas têm já um poder ilimitado por si só. Porém, até onde a gente sabe, a força do Shadow sem esses anéis inibidores é quase ilimitado, né? A gente não sabe até onde vai essa força do Shadow, cara. A única vez que o Shadow usou essa força sem os anéis inibidores foi, obviamente, no Sonic 2006. Porém, obviamente, ela não foi capaz de derrotar, por exemplo, o Mephiles, né? Que é um ser ali já considerado imortal, é um dos maiores seres ali da franquia Sonic como um todo, é um dos vilões mais poderosos que a franquia já teve até o momento. Obviamente não se igualando aos Solaris, porém sim, o Mephiles é um dos mais poderosos ali. Pra vocês terem noção, né, pra vocês que não jogaram o Sonic 2006, cara, o Mephiles foi simplesmente capaz de matar o Sonic, literalmente falando, sabe? Ele simplesmente deu uma rajada de poder ali nas costas do Sonic que matou ele instantaneamente. Então, o Mephiles é sim um dos seres mais poderosos que a franquia já teve, e o Shadow, sem esses anéis inibidores, conseguiu bater de frente ali com o Mephiles, cara. Então, particularmente assim, pra mim, assim, eu não sei vocês, sabe, mas pra mim, o Shadow, ele tem tanto uma velocidade quase igualável ao Sonic, quanto uma força até maior do que o Knuckles, cara. Ou seja, sem esses anéis inibidores, o que já é uma força natural do Shadow, que esses anéis inibidores seguram a força do Shadow, cara, sem isso não tem como.
Eu particularmente acredito aqui, segundo vocês, pra mim o round já tá batido de que o Shadow, sem esses anéis inibidores, pode ter tanto uma velocidade ainda maior quanto uma força simplesmente descomunal ali, passando facilmente do Knuckles, cara. Sem esses anéis inibidores não teria como o Sonic nem o Knuckles conseguir disputar contra o Shadow ali, cara. É só ele tirar os anéis inibidores e encher os dois de porrada e acabou. É finish him aqui, pra mim é fatality aqui pro Shadow, cara. E falando agora sobre as fraquezas do Shadow, cara, o que eu posso falar aqui do Shadow na questão de fraqueza é que ele não tem ponto fraco. Simples assim. Ele não tem ponto fraco, irmão. O Shadow é considerado a forma de vida suprema, não é à toa, irmão. Esse título não é só enfeite do personagem. Cara, o personagem, ele tem um poder simplesmente quase que ilimitado, até onde a gente sabe, né? Porque os anéis inibidores dele seguram o poder dele, então só isso já é mais do que suficiente pra gente ver que o personagem é mais poderoso, sim. E também pelo fato dele ser imortal, cara. Então, a forma de vida suprema, esse título pro personagem não é à toa, cara. O Shadow é simplesmente apelão demais. Ele não tem nenhum ponto fraco. A única coisa que tem algumas pessoas que acham que é um ponto fraco no personagem é que ele é considerado um anti-herói. Então, assim, ele não vê problema em matar se for necessário, né? Como ele já, inclusive, tá trabalhando pra Gun atualmente junto com a Rouge, com o Ômega, ele já trabalha com esse tipo de coisa, já trabalha com espionagem, já trabalha com missões de assassinato e tudo mais. Então, pra esse quesito de matar algum personagem se for necessário, o Shadow não veria problema nenhum, né? E se nessa batalha, principalmente, envolvesse a questão morte, velho, o Shadow seria o único ali vivo, cara. Não tem como. E agora para o grande finale, galera. Quem venceu? Sonic Ouriço, Knuckles Echidna ou o Shadow, a forma de vida suprema, hein, galera? Antes de mais nada, já comenta embaixo qual time você tava torcendo, né? Se era do meu time, do Sonic? Muita gente vai falar que era, né? O Sonic é o preferido de muita gente, mas o Shadow, por outro lado, também não fica pra trás. E nem o Knuckles. São os três mais B10 do universo do Sonic, galera. Tirando o Silver, né? O Silver nem tá aqui. Enfim, e o Shadow foi o verdadeiro vitorioso dessa batalha, galera. Impossível o Sonic e Knuckles, até mesmo os dois juntos, tentassem lutar contra o Shadow na sua forma base. Impossível, galera. O Shadow, como o Palmitão disse, é o ser divino. Ele é a perfeição da vida ali, praticamente, né? Tanto de poder, tanto de velocidade, tanto de tudo. O Shadow, ele é invencível, galera. Então o Shadow realmente é o personagem que ficou de pé nessa arena. Então o Shadow foi vencedor, galera. Tô até com a camisetinha dele aqui. Quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. O que você achava no começo desse vídeo, beleza? Não vale avançar o vídeo e depois voltar pra comentar. Quero saber a sua opinião sobre qual personagem você achava que poderia ter ganhado aqui nos comentários, beleza, galera? E também eu convido vocês pra se inscreverem lá no Planeta Sonic. A gente tá lançando vídeos semanais agora lá no canal. Tem o nosso canal Planeta Sonic Lives também, que a gente tá fazendo lives semanais lá também. Então, galera, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Tamo junto sempre. Siga o Nerd Brothers nas redes sociais e tamo junto, galera. Um grande abraço, falou e até o próximo vídeo, galera. Falou!